título do sermão dessa manhã é O Início da Vida Eterna. Não sei quantos de vocês já viram aqueles vídeos que as pessoas estão relaxadas, tranquilas, e aí de repente está gravando, de repente está ao vivo. Já perceberam? Vocês percebem que antes dele ouvir, está gravando, está valendo, a pessoa está lá bem tranquila, às vezes falando até outras coisas que não falaria, fazendo coisas que não faria na frente das câmeras. Nessa manhã, eu gostaria que você refletisse se a sua vida religiosa não está dessa forma. Se você, às vezes, diante de tudo que nós já sabemos das profecias, da palavra de Deus, se você simplesmente está vivendo como se você estivesse atrás das câmeras. Simplesmente ninguém está observando. Não está gravando ainda. De repente, Deus ainda não apertou o botão do REC. De repente, não apertou o botão da transmissão, que nós temos um botãozão lá, transmitir ao vivo. Alguns pensam que estão vivendo e estão esperando Deus apertar esse botão. Para daí sim estará gravando, estaremos ao vivo. Será que é assim? Sabe, irmãos, sem presunção, eu gostaria que a mensagem dessa manhã mexesse um pouquinho com você. Na verdade, eu estou repassando uma mensagem que eu recebi, e essa mensagem tem remoída dentro da minha mente aqui, e eu espero que ela remoa a mente de cada um que está ouvindo essa mensagem. Não sei quantos conhecem Billy Graham, um filósofo, teólogo, batista, pastor batista, famoso. Ele, infelizmente, faleceu agora em 2018, iria completar 100 anos. E ele tem pregações poderosas, e tem uma frase de uma pregação dele que diz assim: a morte não é o fim, mas o começo de uma nova dimensão de vida, a vida eterna. Pela sua ressurreição de entre os mortos, Jesus demonstrou que existe vida após a morte. Ele falando sobre a ressurreição, sobre a vida eterna. Buscando o termo vida eterna na Bíblia, pelo menos na versão Almeida Corrigida Fiel, eu encontrei 47 ocorrências. A maioria delas no Novo Testamento. E nesse momento eu convido você a fazer uma viagem na Bíblia. Vamos folheá-la bastante aqui. Vamos buscar algumas referências sobre esse termo, vida eterna. Vamos começar em Gênesis 3, 22. Lá em Gênesis 3, 22, o homem cai, o que era perfeito recebe o toque da maldade. E Deus fala assim em Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Como era o plano original no Éden. Adão e Eva viveriam eternamente. Vamos em Salmos 21, verso 4. Mais uma vez, vamos ver uma referência sobre essa questão da eternidade, da vida eterna. Salmos 21, verso 4. Na minha Bíblia diz assim, falando sobre o rei fez uma oração agradecendo a Deus, que Deus atendeu ao pedido, e no verso 4 ele diz: vida te pediu e lhe deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. O rei agradecendo a Deus que Deus tinha lhe dado uma vida, e com certeza seria uma vida eterna. E no Velho Testamento ainda, avance um pouquinho mais, vamos em Daniel 12, verso 2. Daniel 12, que depois de Ezequiel.
lá em Daniel 12, no verso 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então você vê que em Daniel também cita, né, a vida eterna, cita toda a questão profética, né, dos fatos históricos que iriam acontecer, e falando sobre o dia do juízo. Mas antes de nós explorarmos, vamos dar uma olhada no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento eu encontrei alguns aspectos relativos à vida eterna. Em alguns momentos, alguns evangelistas usam, né, e até na verdade nem os evangelistas, mas as pessoas que entravam em contato com os evangelistas, eles usavam muito a vida eterna como sendo algo a ser herdado, algum prêmio, algum troféu, algo que eles precisavam. Abra sua Bíblia lá em Lucas, no verso, Lucas 10, 25. Eu vou ter que voltar um pouquinho que eu alterei a ordem. Lucas 10. Lucas 10, no verso 25, diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse mestre da lei tinha essa visão. O que farei para herdar a vida eterna? Para receber esse troféu, algo no futuro. Para adiantar um pouco o tempo, eu já vou ler aqui para vocês, mas nós temos também uma referência em Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mateus 19, 16 diz: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então nós temos essa dimensão da vida eterna, vamos dizer assim, como sendo uma herança, um prêmio, algo a ser conquistado, algo a ser alcançado. Abra a Bíblia de vocês em Romanos 2, só avançando aí, Atos, Romanos 2, versos 6 e 7. E fala assim, né? Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Novamente, uma retribuição. Verso 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então, novamente, Romanos, na carta aqui, de Paulo aos Romanos, ele fala da vida eterna como sendo algo a ser retribuído. Vai retribuir no futuro, retribuirá. Mas, irmãos, nessa manhã, eu gostaria de explorar a dimensão que João usa sobre a vida eterna. E essa dimensão, ela tem mudado muito a minha maneira de encarar, principalmente a vida, né? E a minha relação com Deus. Vamos começar em João 3, no verso 15. Evangelho de João, capítulo 3. Podemos ler o 14, né, para contextualizar, quando Moisés ergueu a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí o verso 15 de João 3 diz: para que todo o que nele crê. Como que está na sua Bíblia? Como que está, Leandro? Não pereça. Alguma outra versão? Tenha a vida eterna. Mais alguma tradução? Na minha versão também está escrito que não pereça. Desculpa, para todos que nele crê, tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna.
Não é terá, não receberá, mas é tenha a vida eterna. Vamos agora em João, aí mesmo, né, no verso 16, né, 3,16, a gente sabe quase de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repetindo o verso 15. Em João 3,36, no mesmo capítulo, você só avança aí, você que está em casa também, pegue sua Bíblia, vamos folheá-la. Por isso, quem crê no Filho, na minha versão diz, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Novamente, João 3,36 então diz, tem a vida eterna. Vamos avançar em João 5:24. João 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, Jesus falando, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Bem estranho, né? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele não estava falando com cadáveres, né? Estava falando com pessoas vivas. Ainda dá tempo da gente explorar mais alguns textos, né? João 6:40. Evangelho de João, capítulo 6, verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu gosto dessa colocação. Tem a vida eterna. Porém, né, vai morrer um pouquinho, vai dar uma pausa, vai descansar, vai lá para o jazido, e eu ressuscitarei na vida no último dia, né, do juízo. Irmãos, é interessante porque João, ele assume, né, o verbo ter para referenciar a vida eterna. E nessa manhã eu gostaria de tratar de uma questão semântica, uma questão de lógica sobre vida. O que você pensa sobre a vida eterna? Como você encara a vida eterna? Um aspecto um pouco mais de Paulo, um aspecto mais dos mestres, dos fariseus, e até porque Paulo teve toda uma criação dentro do judaísmo forte. Ou você encara a vida eterna com essa dimensão de João? Isso é muito importante. E aí vem a pergunta do sermão. Quando inicia a vida eterna? Quando inicia a vida eterna? E aí, pessoal? Quais são as alternativas para a gente colocar na prova? Quando? Alternativa A, quando aceito a Cristo. Tem mais alternativa para pôr na prova? Quando Cristo voltar. Alternativa B. Nunca. Alternativa C, tem que ter, né, as pegadinhas na prova. Irmãos, para mim, a vida eterna começou no dia 29 de janeiro de 1980. Por uma questão de conceito, não de teologia. Se eu, Lúcio, creio na vida eterna, a pergunta é, quando a minha vida começou? Não sei a data de aniversário de todo mundo aqui. Mas por questão de conceito, a minha vida, que por Cristo será eterna,
ela já começou. Irmãos, me arrepia pensar nisso. A sua vida eterna já começou. Isso muda completamente a forma da gente encarar. Talvez isso faça você agora reler a Bíblia. Eu tenho relido a Bíblia, sabe? E visto as palavras de Cristo. Porque a vida eterna, para quem vai viver eternamente, ela já começou, irmãos. Por que esperar a vida eterna, se é que você tem ela como uma recompensa, para viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou? A vida eterna, se você realmente acredita na vida eterna, ela já começou. Jesus disse que ela só vai dar uma pausa, mas que ele vai ressuscitar lá em João 6,40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, nós já temos a vida eterna, irmãos. Nós não temos que esperar a vida eterna. E como eu introduzi o sermão, muitos vivem hoje esperando a vida eterna para mudar o seu caráter, mudar a sua forma de pensar. Tudo bem que a Bíblia fala que o mortal vai se revestir da imortalidade, que o corruptível da incorruptibilidade. Mas creio que é mais a questão orgânica da coisa, dessa dimensão orgânica, do que do caráter. Irmãos, Ellen White, Desejado de Todas as Nações, página 268, acho que é o capítulo 41, se não me engano, eu não anotei aqui. Página 268, ela diz assim: na verdade vos digo, é uma aspas, né, de João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. A gente não leu esse verso ainda, mas está aí em João 6,47. E aí ela comenta: por intermédio do amado João, que escutou essas palavras, o Espírito Santo declarou às igrejas, e aí abre aspas novamente de 1 João 5,11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Não que Deus nos dará a vida eterna, o que você vai ter. Não, Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. E disse Jesus, mais aspas aqui que Ellen White coloca, eu ressuscitarei no último dia, como a gente leu em João 6, finalzinho do verso 40. E aí Ellen White comenta: Cristo tornou-se uma mesma carne conosco, a fim de nos podermos tornar um espírito com Ele. É em virtude dessa união que havemos de ressurgir do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, sua vida se tornou nossa. A vida eterna de Cristo torna-se a nossa vida. Os que vêm a Cristo em seu verdadeiro caráter e o recebem no coração, têm a vida eterna. E aí Ellen White, ela discorda um pouquinho de mim, ela fala assim: e por meio do Espírito que Cristo habita em vós. Desculpa, é por meio do Espírito que Cristo habita em vós. Então, o Espírito Santo, Cristo habita em vocês através do Espírito Santo. E o Espírito de Deus recebido no coração pela fé é o princípio da vida eterna. Então, Ellen White coloca que o início da vida eterna é quando você recebe o Espírito de Cristo no coração. A partir desse momento, você passa a gozar da vida eterna. Sabe, irmãos, pensando dessa forma, hoje eu entendo um pouquinho daquelas pessoas que estavam sendo queimadas em fogueiras, perseguidas, e elas estavam gozando da vida eterna. Quando você assume
que você já está gozando da sua vida eterna, porque você já está vivo, já iniciou o seu período, que pela graça de Cristo vai ser eterno, muitas coisas deste mundo têm um valor reduzido para praticamente zero. E sabendo que você já vive o início dessa vida eterna, que você já tem posse dessa vida eterna em Cristo, que você não tem que esperar nada para tomar decisões na sua vida, não, você já vive. Quão diferente é o seu dia a dia. Se você sabe que amanhã você vai acordar e será mais um dia da sua vida eterna. Sabia? Não espere nada não, irmãos. Não espere algo de mágico acontecer, não. As profecias, elas são claras, elas vão acontecer no tempo em que Deus determinou. Não são as profecias que determinam o início da sua vida eterna. A sua vida eterna é determinada no momento em que você aceita Cristo. E através dele, você já tem a vida eterna. E se você tem a vida eterna, meu irmão, o que lhe impede de seguir um caminho ao lado de Cristo? Talvez, e eu penso assim, talvez você possa estar pensando, mas lá, né, no céu não vai ter, né, o Etserrará, né, não vai ter a coisa má, a natureza má. E aqui a gente tem a natureza má dentro da gente, aquela luta, né, aquela dualidade. Tudo bem, por isso que temos a graça de Cristo. Mas eu já estou gozando do meu período de vida e da minha vida eterna. Irmãos, não tem mais o que falar. O que eu queria é que nessa manhã você pensasse em como você vai viver agora a sua vida eterna, que já começou. Talvez você que ainda não aceitou a Cristo, talvez você que ainda não está esperando alguma coisa para tomar uma decisão, né, seguindo aqui o conceito de Ellen White, né, então permita que o Espírito Santo habite no seu coração. Porque, segundo ela, vai ser o princípio da eternidade. Com certeza, concordo com ela, porque eu não pensava assim antes de me batizar. Então, realmente, depois que eu me batizei, depois que você entra em contato com a palavra de Deus, é que você começa a pensar na eternidade, né? E não quando eu nasci, porque quando eu nasci eu só chorava, não pensava direito. Irmãos, não espere. Viva a sua vida eterna. Sabe? Ame as pessoas porque elas também estão vivendo a partezinha da vida eterna dela. Alguns, por escolha, não estão gozando da vida eterna. Mas e você? Não olhe para os outros, olhe para você. Como você está vivendo a sua vida eterna? Em relação aos seus familiares, em relação aos seus amigos, em relação à igreja. Como é difícil, sabe, encontrar pessoas que são compromissadas mesmo com a obra de Deus, com a igreja, que você fala assim, você cuida desse setor? Cuido, pode deixar comigo. E eu vejo assim, eu fiz essa pergunta com uma outra irmã, falei, quando que iniciaria a vida eterna dela? Ela falou assim, já iniciou. E eu percebi, daí eu falei assim, por isso que ela vive do jeito que ela vive. Ela já tem a consciência de que ela já está na vida eterna. Então ela vive, você precisa de ver, né? Acho que eu vou citar o nome dela, a irmã Luciana Faco. Né? Eu estava conversando com ela. Ela vive, já está vivendo a vida eterna, já está envolvida com a Leb, com a Araucária. Não tem tempo, sabe? Não tem, vou lá daqui um dia, quem sabe. Né? Daqui a pouco vai começar a vida eterna. Até lá eu vou relaxar um pouquinho. Não, irmãos. Vivam a vida eterna. Quem entendeu a mensagem e vai começar a viver já a vida eterna? Amém. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, gratos somos a Ti, porque João 3,16 diz que o Senhor amou a cada um de nós aqui, morreu por nós, ó Pai, e nos deu a vida eterna. Ajude-nos, ó Pai, aqueles que não tomaram a decisão ainda de receber o Espírito Santo, de deixar o Espírito Santo reinar em seu coração, ajude eles a tomar essa decisão. A nós, ó Pai, que diariamente tentamos manter essa decisão, nos ajude também, Senhor. Que possamos já antegozar, ó Pai,
Sabemos que estamos vivendo aqui a nossa vida eterna que já começou. É uma parte difícil da vida eterna, uma parte diferente, Pai, mas que já faz parte da nossa vida eterna, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, nos perdoe. É o que nós humildemente lhe clamamos, não porque nós merecemos, mas por aquele que deu a vida para que nós tenhamos a vida eterna. Em nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor.
Vamos ficar em pé para falarmos com Deus. Senhor Deus, somos pequenos, somos falhos, somos fracos, somos míopes. Não enxergamos um palmo diante do nariz do que será essa semana. Que o Senhor seja o nosso provedor. Que o Senhor nos sustente com o sustento material, mas que o Senhor nos sustente com o sustento espiritual também. O sustento espiritual que é a graça maravilhosa de Cristo Jesus a nos perdoar dos nossos pecados para a nossa salvação. Mas que também é a atuação constante do Teu Santo Espírito na transformação do nosso caráter. Toda boa dádiva vem de Ti. Toda pureza, toda perfeição vem de Ti. E a essa pureza e a essa perfeição que nós aspiramos, ó Deus. Faz-nos bons pelos méritos de Cristo. Que morra o eu para que Cristo viva. E que a esperança da ressurreição acalente nosso descanso nessa noite. É em nome de Jesus que oramos. Amém.